Como que nós vamos verificar isso? Vamos fazer assim, ó, if this points length, que é a quantidade de itens que tem dentro da minha matriz, é length. Se a quantidade de itens que tiver dentro da minha matriz for menor que a capacidade da minha quad tree, então beleza, eu vou aqui e vou adicionar o ponto. Vou adicionar o ponto. E se não couber? Eu coloquei 4 pontos, eu já tenho 4 pontos, então não posso colocar esse ponto mais. Aí que vem a arte. Aí que vem a arte. Nós vamos fazer então a nossa divisão de quad tree em 4 partes iguais. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou fazer assim, vou dar um return aqui, ó. Ou seja, ele adicionou e saiu. Se ele não saiu, eu vou verificar se eu já fiz a divisão. Como é que eu faço para verificar se eu já fiz a divisão? Eu posso criar uma variável, indicar se ela foi dividida ou não. Ou eu posso verificar se os itens da minha divisão já existem. Quais são esses itens? Bom, vamos voltar aqui para o quadro. Vamos limpar isso aqui. Então eu tenho aqui o meu canvas, certo? Eu tenho aqui o meu canvas. Aí eu adicionei meus pontos aqui. Adicionei um ponto aqui, adicionei um ponto aqui, adicionei um ponto aqui, adicionei um ponto aqui. E quero adicionar um novo ponto. Não cabe, eu já estourei a capacidade da minha quad tree. Então eu tenho que dividir minha quad tree. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar dentro dela 4 divisões. Assim. Ou seja, eu vou criar uma nova quad tree que vai pegar essa área. Vou criar outra quad tree que vai pegar essa área. Outra que vai pegar essa área. E outra que vai pegar essa área. Pronto, eu vou ter dentro da minha quad tree mais 4 quad trees. E agora, cada uma delas vai ter a mesma capacidade que eu tenho, de mais 4 pontos. E assim eu vou fazendo sucessivamente ou recursivamente. E aqui vai uma pergunta interessante. Você sabe o que é recursividade? Recursividade é um recurso muito interessante que nós temos na programação e que ela ajuda em algumas coisas, mas tem que ter muita cautela na hora de usar, porque você pode criar uma grande confusão. Vamos ver um exemplo simples? Vamos pegar aqui, ó. Vamos esquecer nossa quad tree aqui por enquanto. Vamos aqui para baixo aqui, ó. E vou criar uma função aqui chamada fatorial. Você sabe o que é um fatorial? Fatorial é você pegar um número e fazer a multiplicação dele por ele menos 1, ele menos 1, ele menos 1 até 2, né? Porque até 1 não adianta. Então, isso é o fatorial. Então, vamos dizer, eu quero o fatorial de 5. Quanto é o fatorial de 5? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Vai dar 120, se não me engano. Fatorial de 3 é 3 vezes 2, 6. Fatorial de 100, 100 vezes 99, vezes 98, vezes 97. Isso é um fatorial. Como é que eu faço para calcular o fatorial de um número usando a computação? A forma mais fácil de você fazer é você fazendo uma recursividade, fazendo uma recursão de uma mesma função. O que significa isso? É a função chamar ela mesma. Veja que interessante. Então vamos dizer que eu quero aqui, ó, calcular o fatorial de um número qualquer. Então vamos dizer que eu quero o fatorial de 5. Quanto que é o fatorial de 5? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Tá bom, porque vezes 1 é a mesma coisa, né? Como que eu posso fazer isso aqui? Eu faço assim, ó. If n for maior que 2, maior ou igual a 2, vou ficar assim, ó, let f igual a n. Return f.
Então, o resultado do meu retorno vai ser igual a f. Mas se n for maior ou igual a 2, eu vou dizer que f é igual a n vezes o fatorial de n menos 1. Vamos ver se eu fiz certinho, se eu entendi bem o que eu fiz aqui. Então vamos dizer que eu passei aqui, ó, me dá aí o fatorial de 5. O que o computador vai fazer? O que o JavaScript vai fazer aí? Ele vai entrar aqui, 5. Aí ele vai dizer, ó, f é igual a 5. N, que é 5, é maior ou igual a 2? É. Então f vai ser igual a 5 vezes o fatorial de 4. Aí ele vai, quando ele der isso aqui, ó, ele vai entrar aqui de novo. Só que agora com o número 4. Aí ele vai dizer, ó, f é igual a 4. 4 é maior ou igual a 2? É. Então f é igual a 4 vezes o fatorial de n menos 1, 4 menos 1, 3. Aí ele vai entrar aqui de novo. Aí ele vai entrar aqui como 3. 3 é maior ou igual a 2? É, então f é igual ao fatorial de n menos 1, que é 2. 2 entrou aqui. F é igual a 2. 2 é maior ou igual a 2? É. Então ele vai fazer 2, f é igual a n vezes o fatorial de 2 menos 1, que é 1. Então nem preciso fazer maior ou igual a, vai ser maior aqui. Então quando ele entrar com 2 aqui, ó, n é maior que 2? Não, então ele vai retornar 2. O fatorial de 2 é 2. Aí ele vai retornar. Quando ele retornar, ele fez aqui que n é 3 vezes 2, 6. Aí ele vai retornar 6, vai retornar para o 4. 4 vezes 6, 24. Aí vai retornar para o 5. 5 vezes 24, que aí vai dar 120. Querem ver? Vou colocar um breakpoint aqui, ó. E ele vai chamar esse fatorial de 5 aqui. Vamos chamar aqui, ó. F5. Aí parou lá, ó. Parou aqui. Aqui, ó, n, tá vendo? Isso aqui é uma variávelzinha de debug, ó. N é 5. E f está indefinido. Então, F10. Ele determinou que f é 5. N é maior que 2? É. Então ele vai entrar aqui. Quando eu der F10, o que vai acontecer? Ó, caiu aqui no fatorial de novo. Só que n aqui entrou como 4. Aí ele vai fazer f é igual a 4. Mas n é maior que 2? É. Então f tem que ser 4 vezes o fatorial de 3. Aí se eu der F10 aqui de novo, ó, olha onde ele caiu. No f de novo. No fatorial de novo. Só que agora o n entrou como 3. F10. Aí, 3 é maior que 2? É. Então, ele vai fazer o fatorial de novo. Aí entrou aqui como 2. N é maior que 2? Não. Ele vai retornar o f. 2. Vai retornar para onde? Ó, 24. Está retornando para o ponto de chamada. Agora, até chegar aqui no N5, cujo fatorial é 120. Ó. Saiu, acabou. Vou tirar esse breakpoint aqui. Agora vamos voltar para o browser. Ó. Vamos fazer aqui, ó. Fatorial. Ô, console, me ajuda aí. Fatorial de 5. Olha lá, 120. De 50. Ih, deu um número tão grande. O que ele colocou em... colocou em notação científica, que é assunto para outro vídeo. Então, fatorial de 10. Olha lá. Então, isso é uma coisa recursiva. É uma função que chama-se a si mesma. Mas isso não serve apenas para a função. Isso vai servir também para a própria classe. A própria classe, ela pode usar ela mesma. Então, vai ser o uso recursivo da própria classe. Vamos ver como que nós vamos fazer isso. Então, vamos voltar aqui na nossa quadtree. E vamos dar uma olhadinha no nosso quadro. Como que nós vamos fazer essa divisão da nossa quadtree em 4 quadros? Se você pesquisar sobre quadtree, você vai
achar uma sugestão de implementação da Quadtree na Wikipédia, por exemplo. E lá ele vai nomear essas 4 divisões aqui com pontos cardeais. Eu acho ponto cardeal chato aqui, porque tem norte, sul, leste, oeste, né? Norte, sul, leste, oeste. Aí que seria o nordeste, sul. Eu não acho legal. Eu prefiro fazer assim, ó. Esse aqui é o top left, que é o topo esquerdo, e aqui é o topo direito, top right. E aqui vai ser o bottom, que é a parte de baixo, left, e aqui vai ser o bottom right. Certo? Então, esse quadrado aqui nós vamos nomear de o topo esquerdo, aqui o topo direito, aqui a parte de baixo esquerda e aqui a parte de baixo direita. Top left, top right. Então, assim que nós vamos fazer na nossa Quadtree. Então, quando a gente chegar na Quadtree um ponto além do quarto, ou seja, quando chegar ao 5º ponto, você, ao invés de aceitar, você vai dividir a própria Quadtree e jogar esse ponto para um desses quadros. E se por acaso já tiver dividido, você não precisa dividir de novo, é só você jogar lá para dentro. Vamos ver como que isso vai acontecer. Então eu vou ter assim, ó, this.divide. Então nós vamos criar aqui, ó, this.top left, igual a new Quadtree. Aí nós vamos ter top left Aí, veja bem, a capacidade vai ser a mesma, mas o boundary, o retângulo que a define, não vai ser mais o mesmo. Vai ser metade, ou melhor, 1/4, né? Para cada um vai ser 1/4 do meu retângulo atual. Então a gente já pode definir assim, ó, que o width novo, né, o novo width para os próximos boundaries de cada uma das 4 novas vai ser metade, vai ser o meu boundary, this ponto, igual a this ponto boundary ponto width, né, que é o W, dividido por 2. Não é isso? Meu retângulo, a definição dele não é essa aqui, ó. Ele tem um W aqui, ó. Então, o width vai ser o W dividido por 2. E o height, o novo height, vai ser a mesma coisa, ó. Boundary.h dividido por 2. Pronto. Então eu tenho essa nova medida e agora eu tenho que definir as posições iniciais de cada um, tá certo? Eu sei que o meu top left, vou colocar aqui, ó, new rectangle, onde eu vou ter aqui a posição X, né? A posição Y e o tamanho que vai ser esse tamanho que eu acabei de definir aqui, tá certo? Para todos eles vai ser mais ou menos isso. Vamos lembrar aqui, ó, o meu top left aqui, ó, o canto dele, o XY dele vai continuar o mesmo. Do meu grande aqui, ó, não é o mesmo? Então o top left aqui é o mesmo. Então o top left aqui desse cara aqui vai ser this.boundary .x e aqui vai ser this.boundary.y, certo? Então vejam que esse retângulo do top left aqui, ó, ele começa no mesmo lugar, mas ele tem metade da largura e metade da altura, certo? E esse top right aqui, onde ele começa? Ele começa, o x dele é o x original mais a metade, mas o y é o mesmo. Então vamos lá, top right. O x dele é this.boundary.x mais o width que eu acabei de
de criar aqui, né? É esse widget aqui. O y é o mesmo. A largura e a altura é o que eu defini aqui. Então o y aqui é o mesmo. O x chegou para cá pela metade do tamanho. O tamanho aqui é o mesmo tamanho e aqui é o mesmo tamanho que eu acabei de definir. Agora, esse cara aqui. O x dele, ó. O x dele é o mesmo do meu boundary aqui, ó. Mas o y dele é o meu y mais a altura que eu acabei de determinar, que é a metade da minha altura. Então vamos fazer aqui, ó. This.boundary ponto x mais o y vai ser o this.boundary ponto y mais o height que eu acabei de encontrar. Esse cara aqui também, ó. Podemos esquecer, né? Que essa variável y aqui ela não existe. This.boundary y. Pronto, então aqui eu mantive o x. Então aqui, né? Aqui eu mantive o x, que é essa posição aqui, mas o meu y baixou para esse ponto aqui. Então, x é o mesmo, o y é height. E o bottom right. O bottom right é que mudou tudo, né? O x e o y dele mudaram. É o x original mais o width e o y original mais o height. Então, seria isso aqui com isso aqui. Então tá. Então eu fiz a divisão aqui agora. A minha quad tree passou a ter 4 quad trees dentro dela. Tá vendo? Chamado top left, top right, bottom left, bottom right. Então eu já tenho dentro de uma quad tree agora eu tenho 4. Mas quando que isso vai acontecer? Quando que eu vou dividir? Se ele passar desse ponto aqui, ó, é porque já tenho meus 4 pontos. Se eu não tiver os 4 pontos ainda, ele vai só inserir aqui, não vai fazer nada. Agora, se ele tiver, ele vai entrar aqui. Aí ele vai chamar a divisão. Mas ele sempre vai chamar a divisão? Não. Ele só vai dividir a minha quad tree se ela já não estiver dividida. Então, como é que eu sei? Ora, se ela já dividiu, isso aqui vai existir, né? Então, if not, if not this.left, então divide. Por quê? Porque quando dividir, ele vai passar a existir. Então, se ele não existe, é porque não dividiu ainda. Pronto. Ele dividiu. Só que agora, eu preciso pegar o ponto que veio e jogar para um deles, né? Não posso jogar para todos. Eu tenho que jogar para a área certa. Como é que eu vou saber? Olha que interessante isso. Como é que eu vou saber se esse ponto pertence a essa, ou a essa, ou a essa, ou a essa? Para não jogar no lugar errado. É só eu verificar se esse ponto está dentro da área que a quad tree comporta. A gente não verificou isso aqui em cima, porque na primeira, teoricamente, todos os pontos pertencem a ela, né? Senão, vai para onde? Só tem ela. Mas mesmo assim, nós vamos fazer agora uma verificação para determinar se o ponto que eu estou adicionando pertence à quad tree que ele está sendo inserido. Então, nós vamos fazer assim, ó. Se ele adicionou aqui, nós vamos retornar assim, true. Ó, retornei. Adicionei, né? Mas nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos criar uma função dentro do retângulo que vai dizer se aquele ponto pertence àquele retângulo. Ô retângulo, esse ponto está dentro de você? Vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Nós vamos lá no nosso retângulo e vamos criar uma função chamada contains. E vou passar o ponto. Ponto P. Como que eu sei se esse ponto pertence ao retângulo? Tem várias formas de fazer isso, mas a forma mais simples é o seguinte: se p.x for maior ou igual a this.x e p.x for menor ou igual a this.x mais this.w, certo? Ó, se meu x ele é maior ou igual ao x do retângulo,
E o meu x for menor ou igual ao x do retângulo mais a largura dele, significa que o x está dentro do retângulo, certo? Só a gente olhar assim, ó. Aqui, ó. Se eu coloco um ponto aqui, esse ponto que já está aqui, né? Esse ponto aqui pertence a esse retângulo aqui? Pertence pelo x, ó. O x é maior ou igual ao x inicial aqui? É menor ou igual a isso aqui? É também. Agora, ele tem que o y estar dentro desse retângulo também, né? Para ele poder pertencer. Porque, por exemplo, se esse ponto estiver aqui, ó, o x está dentro, mas o y está fora. Então eu tenho que verificar as duas coisas. É o que nós vamos fazer aqui, ó. And p.y maior ou igual, já adivinhou ali para mim, ó. This.y e menor ou igual a this.h. Então já posso fazer assim, ó. Return. Vamos fazer assim pra gente, só pra gente enxergar melhor, vamos ver como é que vai ficar, ó. Certo? Então, ó, o x está aqui, o y também. O y está aqui e o y também. Certo? Então, x dentro dos limites. Então, se isso aqui acontecer, vai retornar true, ou seja, o meu ponto pertence a este retângulo. Então, vamos lá. If this ponto boundary ponto contains p, então se não contém, nós já vamos fazer um return false, certo? Então, de cara aqui, ó, chegou aqui o ponto, ó, esse ponto está dentro dos seus limites? Não, então retorna, não vou fazer nada. Ah, ele está dentro dos meus limites. Então tá bom, então ele pertence a mim. Mas eu já tenho capacidade para atender ele? Tenho, então me dá ele para mim. Ah, eu não tenho capacidade para atender ele. Então tá, eu já fiz a divisão? Existe o top left? Não, então faz a divisão. Fiz a divisão, então agora eu vou jogar o meu ponto para dentro das quadritriz subsequentes. Alguma delas vai ter que aceitar. Como que a gente faz isso? A gente faz assim, ó. This ponto top left ponto add p. This ponto top right, this ponto bottom left, this ponto bottom right. Certo? Bom, eu posso fazer isso dessa forma que está aqui? Posso fazer. Porque, na verdade, se não pertencer, ele não vai aceitar. Certo? Mas eu preciso retornar, né? Se adicionou ou não. Então, eu preciso verificar em qual delas aqui ele adicionou. E outra coisa, né? Como a gente está falando de performance, quero fazer o quadritribo melhorar a performance, eu não vou fazer uma coisa desnecessária. Então, eu vou fazer assim, ó. Let result. Result é o resultado da minha comparação. Vai ser igual a this.level or return result. Ou eu poderia fazer o return direto com esses caras aqui, mas eu quero debugar e verificar o resultado. Então, o que eu fiz aqui? Vamos explicar isso aqui. Eu fiz assim, ó, o result que eu vou retornar aqui, se ele não pertencer, ele já retornou falso, não fez nada. Se ele pertencer, ele vai adicionar e já retornou true. Agora, se ele caiu aqui embaixo, ele vai ser true ou falso dependendo do seguinte. Se o left adicionar, ou se o right adicionar, ou se o bottom left adicionar, ou se esse aqui adicionar, se qualquer um desses adicionar, vai dar true. Se nenhum deles adicionar, vai dar false. O detalhe é o seguinte, que se ele tentar adicionar no top left aqui, e conseguir ele já retornar true, ele nem vai tentar fazer os outros. Porque, como a cláusula OR basta um ser verdadeiro para retornar verdadeiro, então ele,
No primeiro que ele conseguir inserir, ele dispensa de fazer o resto. Então ele não vai executar todos. Ele só vai executar todos se o último só atender, mas aí não tem jeito, né? Não tem como adivinhar nesse caso. A gente tem que conferir cada um deles. Muito bem. Feito isso, olha só que interessante. Vamos supor, voltando aqui para o nosso quadrinho, vamos supor que eu inseri aqui, ó, nesse quadrante aqui, eu inseri um, aí eu inseri outro, aí eu inseri terceiro, inseri o quarto e quero inserir o quinto. No momento que eu tentar inserir o quinto, o que vai acontecer? Ele vai fazer tudo de novo, do jeito que já fez para a primeira, ele vai fazer para a segunda. Ele vai verificar, pertence? Pertence. Estourou a capacidade? Estourou. Já dividi? Não, então divide. Então ele vai fazer assim, ó, ele vai chegar nesse cara aqui, ó, e vai fazer assim, ó, e vai fazer todo o processo de novo. Por isso que ele é recursivo. Porque ele se auto-chama a mesma coisa, a mesma classe, com as mesmas funções, sempre que necessário. Veja que dentro de um quad tree, eu tenho 4 quad trees. Vamos testar? Então, nós vimos lá que nós adicionamos esses tantos pontos, né? E depois desenhamos. Vamos ver como é que ficou? Se eu vier aqui e der o F5, ó, deu zebra, hein? Deu zebra. O que será que aconteceu? Vamos debugar, né? Vou dar o pause aqui no nosso... Nesse AD aqui não, vou dar o pause no AD aqui, ó. Então vamos dar o F5. Parou lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos debugar não. Vamos debugar não. Vamos continuar aqui e vamos simplesmente chegar aqui no nosso console e vamos pedir assim, ó, QT. QT. O meu QT aqui, ele é a nossa primeira quad tree, né? E ele criou aqui, ó, ele tem capacidade aqui, boundary e tal, os pontos, ó, tem 4 pontos nele aqui. E ele criou o bottom left, bottom right, top left, criou todos aqui, ó. E aí, no meu bottom left aqui, ó, ele tem quantos pontos? 4 pontos. E criou filhos para ele também, ó. E ele tem quantos pontos? 2 pontos e não criou. Então por que ele não mostrou aqui? Ele fez certo, mas ele não mostrou. Por que ele não mostrou? Porque no nosso draw, nós não fizemos para ele fazer o draw recursivo também. Aqui, ó. Nós chamamos o draw aqui, ó. Ele faz o clear, ele faz o retângulo, faz os pontos, mas ele não chama os filhos. Ele não chama o top left, top right para fazer a mesma coisa. Certo? Então nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos tirar esse clear daqui. Por que nós vamos tirar esse clear daqui? Porque como a gente vai fazer a chamada recursiva, para cada quad tree que ele fizer, se ele limpar o canvas, a gente perde a funcionalidade, né? A gente não vai ver o que ele vai fazer, a não ser que eu fizesse a limpeza só do quadro dela. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a limpeza aqui no black, antes de chamar o draw, e a gente faz assim, ó. Desenhei o retângulo dela, desenhei os pontos. Agora eu vou fazer assim, ó. If. Se ela tem a divisão, como é que eu sei se ela tem a divisão? This. Ponto top left. Qualquer um deles serve. Aí eu faço assim, ó. Left. Ponto. Draw. Canvas. This. Ponto. Top right. Draw canvas. This. Ponto. Bottom left. Ponto. Draw canvas. This. Ponto. Bottom right. Ponto. Draw. Ponto canvas. Olha a zebra aí, ó.
Acostume-se a isso, viu, pessoal? Sempre tem uma zebra, a gente sempre esquece alguma coisa. Ficou faltando o canvas, né? Olha lá. Canvas.clear. A gente tirou o canvas do lugar e deu nisso aí. Vamos consertar lá. Aqui, né? De novo, não é canvas, é CA. É assim. Olha aí. Desenhou tudo. Só que ele não está desenhando a borda de cada quadtree, né? Vamos verificar por quê. Nosso canvas está aqui. Rectângulo. Stroke Style. Wacolor. Ah, aqui, né? R.x, R.y, R.w, R.h, né? Errinho básico, né? Eu estava fazendo sempre do canvas todo e não do retângulo que eu pedi para passar aqui, né? Então vamos lá. Olha aí, ó, que bonitinho nossa quadtree. Então a nossa quadtree tem o quadro, o retângulo principal, depois ele dividiu em dois aqui, depois que ele dividiu isso em dois, ele dividiu esse aqui em dois e em quatro, né? Ele, ó, primeiro essa aqui, depois essa aqui e essa aqui e essa aqui e essa aqui. Aí aqui já comportou tudo que precisava, aqui ele já dividiu de novo, tá vendo? Então tá aí nossa quadtree funcionando. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sorteio de pontos. Ao invés de fazer arbitrário igual a gente fez, vamos usar o random. Lembra do random? O random nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar o random que eu já tenho. Vou mostrar para vocês o código deles, como é que ficou, para a gente não ter que reescrever ele todo aqui de novo. Aguardem um instantinho só. Então eu coloquei aqui, ó, o arquivo random. Eu vou colocar aqui a referência a ele, né? Random. E como que ficou o nosso random? Eu criei uma classe chamada random e métodos estáticos para chamar number, color e int. Ou seja, se eu chamar a classe random.number, eu sei que eu quero um número entre um e outro e é um número fracionado ou um número decimal. Se eu pedir color, eu quero uma cor randômica. Se eu pedir int, eu quero um número inteiro. Então, o que nós vamos fazer aqui no nosso quadtree? No nosso loop aqui, ó, ao invés de fazer assim, nós vamos sortear 100 números, 1000 pontos. Vamos sortear 1000 pontos. 1000 pontos. E para o X, vamos fazer colocar um I aqui, ó. Para o X, let X igual a random.int. E vai ser entre 0 e a largura do canvas. Então, ca.canvas.edit. E o Y vai ser isso aqui. Então nós vamos sortear 100 pontos e vamos ver eles desenhados na tela com a nossa quadtree acompanhando esses pontos. F5. Olha que legal. 1000 pontos, tá vendo? Até onde a quadtree vai se ramificando? Até onde for necessário para guardar os pontos. Aqui surge uma curiosidade que é contraintuitivo a princípio, mas que dá para entender bem. Vou pegar um quadrinho aqui, ó, esse quadrinho aqui, ó. Ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ué, Roger, tem 6 pontos aqui. Como que pode ter 6 pontos ali e o quadrinho não está dividido? É porque esses 6 pontos aqui, ó, eles todos não pertencem a esse quadrinho aqui. Um ponto desse aqui, ele pode pertencer ao quadro maior. Ou pode pertencer ao quadro que está atrás dele, ao quadro maior. Qualquer quadro maior que enquadre ele aqui, ele pode pertencer.
Porque a gente não sai jogando para dentro do quadro maior os pontos menores, não tem necessidade disso. Então, esse ponto aqui, quando ele surgiu, se ele foi o primeiro ponto do quadro inteiro, então ele pode pertencer ao quadro maior, ele não pertence a esse quadrinho aqui, então por isso que esse quadrinho não subdividiu. Ao contrário desse aqui, que tem muitos pontos que foram sendo acrescidos aqui, foram adicionados, e chegou ao ponto dele ter que subdividir. Vamos colocar mais pontos para ver? Vamos colocar aqui 10.000 pontos. Olha só. Então tá aí, a Quadtree tá funcionando, ela tá mapeando os pontos. Até aqui nós temos a primeira parte do vídeo, que é o conceito e a implementação da Quadtree. Mas talvez você esteja se perguntando, tá, mas e como é que eu aplico isso? Como que eu faço agora para isso me ajudar na minha manipulação de gráficos? Ora, nós precisamos para isso fazer um novo implemento na Quadtree, que é perguntar para ela, perguntar alguma coisa para a Quadtree. E normalmente o que a gente pergunta é o seguinte, olha, dentro de um pedaço aqui da Quadtree, de uma determinada área, quais os pontos que estão aí? Então, voltando aqui para o nosso quadro. Então, nesse quadro aqui, vamos supor que eu tenho uma bolinha aqui. Aí tem várias bolinhas no meu quadro, certo? Aí eu quero saber se essa bolinha aqui, ó, vai colidir com essa aqui. A pergunta que eu faço para a Quadtree é, nessa área aqui, Quadtree, quem está aqui nessa área aqui? Que é o que eu vou querer saber aqui, ó. Então nessa área aqui, ó, ou nessa área aqui, quem está aqui? Então nós vamos implementar na nossa Quadtree essa pergunta. Quais os pontos que estão nessa área? Então no próximo vídeo nós vamos entrar nesse assunto. Deixem um like, se inscreva no canal, comentem o que você achou, o que você já viu sobre isso, se você já tinha visto algo assim, e compartilhe com seus colegas. E no próximo vídeo nós vamos falar mais ainda sobre Quadtree e vamos implementar esse questionamento. Depois nós vamos para as bolinhas e aplicar a Quadtree nas colisões das bolinhas. E vamos ainda ver a questão do 3D com as bolinhas. Um abraço e até o próximo vídeo.